Economia, por Gilson Schwartz. Professor Gilson, qual o tema da coluna hoje? Eleições no Reino Unido. Unido mesmo? O resultado das eleições na Inglaterra aponta para um reino cada vez mais desunido. Escócia e Irlanda do Norte votaram claramente contra o Brexit. Para quem não lembra, eu era muito jovem na época, os conflitos pela independência na Irlanda do Norte fizeram 3.500 vítimas entre 1968 e 1998. A desunião também é a marca quando a gente pensa no perfil de idade dos eleitores ingleses. A força maior do primeiro-ministro Boris Johnson, que agora forma um governo com ampla maioria parlamentar, vem de pessoas mais idosas e aposentados, além de cidadãos de regiões industrializadas que perderam força econômica ao longo da globalização, que deslocou a manufatura para fábricas na China e na Ásia. Uma Inglaterra desunida, que a partir de agora passa a contar com uma ampla maioria conservadora, é um milagre para os conservadores de todo o mundo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, imediatamente anunciou um acordo comercial de proporções épicas para cimentar a hegemonia transatlântica logo após o Brexit, que deve começar mesmo no final de janeiro, segundo os planos do primeiro-ministro inglês. Não é à toa que os trabalhistas denunciaram incansavelmente o projeto de privatizar o sistema de saúde inglês em benefício de empresas norte-americanas. A indústria farmacêutica dos Estados Unidos também deve ser beneficiada. Aliás, as empresas já vêm usando dados clínicos de cidadãos ingleses para pesquisas. Se não houver uma privatização total, o que o governo Trump já colocou na mesa é a exigência de não discriminação contra empresas norte-americanas pelo sistema público de saúde na Inglaterra. Outros setores, como serviços, telecomunicações, comércio eletrônico e finanças, também estão na wish list, a lista de desejos do governo dos Estados Unidos. Isso inclui a mais ampla liberalização de responsabilidades dos provedores de serviços e conteúdos digitais. O que vier a ser publicado em suas plataformas por terceiros não é responsabilidade dos provedores, ou seja, praticamente uma carta branca para fake news. E, claro, menor transparência com relação a softwares, algoritmos e outros códigos informáticos usados por gigantes como Facebook e Google. São medidas frontalmente contrárias às orientações mais recentes da União Europeia. Reduzir ou eliminar todas as barreiras a investimentos norte-americanos em qualquer setor econômico da Inglaterra é outro desejo declarado do governo americano. O mesmo vale para a proteção à propriedade intelectual. A União Europeia, a China e a Rússia devem responder a essa aproximação radical entre essas duas economias que respondem por quase 30% da riqueza mundial. É o dobro do produto interno bruto chinês, quase 10 vezes mais que o alemão. A União Europeia inteira responde por pouco mais de 20% do produto mundial. Na prática, pode surgir um novo reino, o reino transatlântico anglo-saxão dos Estados Unidos, transformando o que até poucos anos atrás parecia um projeto consensual de globalização numa trajetória de polarização entre blocos econômicos que faz a economia mundial recuar um século em sua história. Resta saber se o resultado dessa polarização será novamente tão sanguinário e bélico. Professor, como o governo brasileiro se apresenta nessa realidade? No Brasil, o alinhamento prioritário do governo Bolsonaro aos projetos conservadores de todo o mundo, a começar dos Estados Unidos, ganha força. Parece que a última esperança de uma sociedade mundial democrática repousa sobre o impeachment do presidente norte-americano ou seu fracasso na reeleição. Por enquanto, não há razões para otimismo. Semana que vem voltamos analisando as tendências da economia, da política e da tecnologia no Brasil e no mundo. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz. Economia, por Gilson Schwartz. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Professor Carlos Eduardo, o Newseum, um museu dedicado ao jornalismo localizado em Washington, nos Estados Unidos, vai fechar definitivamente para o público no dia 31 de dezembro. Em um ano que foi bem difícil para o jornalismo em vários aspectos, o que isso simboliza? Tem uma importância simbólica muito grande, Márcia.
Em 1997, quando surgiu o Newseum, ele era uma sede modesta, um só andar, ficava na cidade de Arlington, perto de Washington, ao lado do prédio do USA Today, cujo fundador foi também o criador do Newseum, Museu da Notícia. Em 2000, quando a crise da imprensa já era evidente, mas ainda se vivia em tempos de lucratividade, resolveram mudar para Washington num prédio suntuoso, que muitos chamaram de Taj Mahal do jornalismo. Um prédio de 23 mil metros quadrados, 7 andares, 15 teatros na Avenida Pensilvânia, perto da Casa Branca. O fato é que, quando ele foi inaugurado em 2008, ele já não tinha mais nenhuma viabilidade. As empresas jornalísticas que se tinham comprometido em financiá-lo e mantê-lo aberto já estavam numa situação de crise bastante grave. E ele operou no vermelho durante todos esses 11 anos e chegou-se agora à conclusão de que era impossível continuar. É realmente uma notícia triste, porque o Newseum era extraordinariamente importante do ponto de vista das informações que eles passavam ao público e das revelações que eles faziam sobre como se procede o bom jornalismo, como se faz uma notícia, como se tomam decisões. Enfim, é uma notícia tristíssima numa situação bastante grave que a imprensa passa e que, como você disse, esse ano só fez se agravar no mundo inteiro, inclusive e talvez até principalmente por conta dos ataques que a instituição tem sofrido da parte de governos autoritários em diversas partes do mundo, inclusive e tragicamente no Brasil também. Professor, outro dado ruim nessa questão em relação à crise da imprensa vem do Atlas da Notícia, que foi lançado essa semana aqui no Brasil e que revelou que para cada 10 municípios brasileiros, 6 são desertos de notícias, ou seja, seus habitantes não dispõem de informação jornalística sobre o local em que vivem. O que isso representa para a democracia, para a cidadania brasileira? Pois é, essa é mais uma notícia triste, mas que vem de uma iniciativa auspiciosa. O Atlas na Notícia, que é produzido pelo Projor, Instituto para o Desenvolvimento do Jornalismo, é uma das melhores coisas que se tem feito para se diagnosticar a verdadeira situação da imprensa no Brasil. Os resultados, como você registrou, são muito preocupantes. E esse deserto de notícias em tantas cidades brasileiras é mais uma demonstração de como os problemas se avolumam para a democracia brasileira. Há estudos feitos nos Estados Unidos, onde o fenômeno também ocorre, que provam que nas cidades em que deixou de haver pelo menos um veículo jornalístico independente, a situação política se deteriora rapidamente. O número de pessoas que se candidatam a postos eletivos municipais diminui, a corrupção aumenta nessas cidades e a participação das pessoas na vida pública também diminui. E há até aspectos econômicos. Um recente estudo mostrou que nas cidades onde não há imprensa, os juros para empréstimo para a pessoa física, para o consumidor, são mais altos do que em cidades em que há veículos jornalísticos independentes. O fato é que nos locais em que não existe o cão de guarda da imprensa para fazer a defesa do interesse do cidadão e o controle do poder público, as condições da democracia se deterioram, a vida em comunidade se deteriora. São notícias ruins para fechar um ano ruim para a imprensa e só basta a nós aqui torcer, lutar e fazer o máximo possível para que 2020 seja melhor, como faz a Rádio USP ao manter uma coluna aberta para o debate dos problemas da imprensa. O jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Corpo e Movimento, por José Carlos Fará. Os acidentes vasculares cerebrais têm relação direta com o sedentarismo.
Pesquisa feita pelo Hospital do Coração de São Paulo mostra que a prática regular de atividade física pode ajudar a prevenir doenças cardíacas e o AVC. Reduz a pressão arterial, o peso corporal, a coagulação sanguínea e aumenta a capacidade cardiorrespiratória, o que diminui bastante a possibilidade da pessoa sofrer um AVC. Vamos ouvir mais detalhes sobre esse estudo? Olá, ouvintes! Falaremos hoje sobre um problema muito comum na população, que é a incidência muito alta do acidente vascular cerebral e a sua relação direta com a prática da atividade física. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o acidente vascular cerebral, ou AVC, é caracterizado quando a circulação sanguínea do cérebro é interrompida, seja pelo entupimento ou rompimento dos vasos que levam sangue ao cérebro, que provoca a paralisia da área cerebral que ficou sem circulação sanguínea. É uma das principais causas de morte, incapacitação e internações em todo o mundo. Também, segundo a Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares, aponta que o AVC é a doença que mais mata os brasileiros, sendo a principal causa de incapacidade no mundo, e coloca ainda que aproximadamente 70% das pessoas não retornam ao trabalho após o AVC, devido às suas sequelas, e que 50% ficam dependentes de outras pessoas para viver o seu dia a dia. Apesar de atingir com mais frequência indivíduos acima de 60 anos, atualmente o AVC vem crescendo cada vez mais entre jovens, ocorrendo em 10% de pacientes com menos de 55 anos. E a Organização Mundial de Saúde prevê que 1 a cada 6 pessoas no mundo terá um AVC ao longo de sua vida. Isto pode ser devido ao sedentarismo cada vez mais frequente na população. Mas a boa notícia é que a prática da atividade física ajuda na prevenção do AVC. Segundo o artigo publicado pelo Hospital do Coração, o HCOR aqui de São Paulo, a prática regular de exercícios pode ajudar a prevenir doenças cardíacas e o AVC. A atividade física tem um efeito benéfico na redução da pressão arterial, do peso corporal e a coagulação sanguínea, além de aumentar a capacidade cardiorrespiratória, reduzindo assim a pressão arterial em repouso, que diminui muito o risco do AVC. Também as evidências indicam que a prática da atividade física melhora muito a qualidade de vida das pessoas após um AVC. Existem vários estudos que comprovam que basta um indivíduo realizar 30 minutos de atividades diárias físicas de intensidade moderada para que o risco do AVC seja reduzido. Existe alguma modalidade específica para prevenir o AVC? Para a prevenção não há contraindicações. Todas as atividades físicas são recomendadas, sendo realizadas de forma gradual e moderadas como qualquer início de prática da atividade física. As mais recomendadas são as aeróbias, como a caminhada, a corrida, a bicicleta, remo, porque promovem uma melhor circulação sanguínea e um melhor trabalho cardíaco, prevenindo assim o AVC. Mas a musculação também pode ser praticada. Após o AVC, sempre sob prescrição médica, porque depende da extensão da lesão e o grau de comprometimento. Mas acredito que o mais importante é que temos que diminuir o nosso comportamento sedentário. Temos que começar a pensar na nossa saúde de uma forma mais séria, mais plena. Este é José Carlos Fará, falou comigo, Ivanir Ferreira, para a Rádio USP. Anote aí, se você tiver alguma dúvida ou queira mandar alguma sugestão para essa coluna, envie um e-mail para ouvinte@usp.br, aos cuidados do professor Fará. Corpo e Movimento, por José Carlos Fará.